Olá, olá a todos, como é que vocês estão? Hoje, que horas que vocês estão chegando aqui? Se é de dia, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde? Agradeço a todos vocês, independente do horário que vocês cheguem. Muito obrigado por chegar aqui. Isso significa muito, principalmente porque se vocês chegaram até aqui, é porque de algum modo esta mensagem de hoje ou outras que estão aí no meu canal são destinadas a vocês, tá? Então, significa que alguma coisa vocês têm para ouvir, um conselho, uma mensagem, alguma coisa que Odin, Frigga ou algum dos deuses conduziu para cá, ok? Então, esse é o canal de Odin e Frigga, esse é o nome dele, é em homenagem aos dois deuses, são os dois deuses maiores dentro da mitologia nórdica, eles são os regentes de Asgard. Odin e Frigga são um casal, né? Odin é o deus do conhecimento, é o deus dos sacrifícios também, no sentido de que, para que ele pudesse ter todo o conhecimento disponível, ele teve que arrancar o próprio olho, por isso que ele é normalmente representado por alguém caolho, né, sem um dos olhos, porque ele arrancou um dos olhos para poder beber do poço da água de Mimir, de modo a obter todo o conhecimento disponível. Frigga é a rainha de Asgard, ela é companheira de Odin, ela é a única que tem o direito de sentar no trono de Odin, ninguém mais pode ao seu lado ou quando ele não estiver. Ela é representada pelas chaves da casa, então ela é a deusa da família, do lar, da casa, dos filhos, né? Representada normalmente então pelas chaves, pelo novelo de lã ou pela roca de fiar. Então, eu sempre peço aos dois, né, nas minhas leituras aqui para vocês, para mim também, na minha vida, a orientação de Odin e Frigga. Odin que nos traga o conhecimento, que nos traga aquilo que nós precisamos saber. Frigga nos traga os cuidados, né, os afetos que nós precisamos ter e distribuir, ok? Então vamos ver o que é que Odin e Frigga têm para nos dizer no dia de hoje. Vamos lá. Ó, já caiu. Muito bom. Bom, para quem não sabe, né, eu aceito a queda de até 3 cartas, correto? Não aceito mais do que 3. E se cair mais do que 3, eu só aceito se ela está virada até 3 viradas para cima, correto? Também não trabalho com as cartas invertidas, eu espero o contexto final me dizer se alguma delas, de repente, está, eu tenho que lidar com ela no sentido invertido. Ok. Vamos ver o que nós temos para hoje. O que mais, deuses? O que mais? O que é que vocês têm para nos dizer? Ok. Só mais uma carta. Opa! As últimas leituras, quase todas, são ou de transformação, quem olhar aí os outros títulos, né? Ou são de transformações pessoais e sempre tem alguma coisa pro lado afetivo. Não sei porquê, mas os deuses estão fixos nisso. Acho que eles estão olhando para todos nós, querendo que nós melhoremos os nossos afetos, nos nossos sentimentos.
Ó, só que virou duas, ó. Não vou aceitar porque falta só uma. E aí? Pronto. Ok, vamos ver agora o que está no oculto. Essas 3 cartas têm aparecido muito nos últimos jogos. Essas 2 acho que apareceram no último. Ok, então vamos lá. Esse é o tarô Diário de uma Bruxa, foi consagrado a Frigga, né? Eu tenho um outro deckzinho pequeno com as runas, consagrado a Odin. Então, vamos ver o que hoje os deuses têm para nos dizer. Então, a leitura aqui é a leitura a primeira linha representa o passado, uma situação, uma pessoa. A segunda linha, o presente. E a terceira linha, o futuro, tá? Vocês adaptem, é uma leitura coletiva, então vamos ver o que as cartas dizem e o que vocês vão entender para vocês. Bom, no passado começa com um pajem de paus. O pajem é uma carta de um começo, né? Um começo juvenil, uma visão infantil, uma visão de criança, né? São representados normalmente por adolescentes, mas a ideia é sempre ser algo que tu começa, né? É o começo de uma jornada, é o começo de alguma coisa, com uma visão nova, uma visão infantil no sentido de não te carregar passado, tá? Não é algo de alguém maduro, né? De que já tem uma vida atrás. No caso do pajem de paus, o paus representa as paixões, é o fogo, tá? Essa carta em particular, ela tem uma simbologia muito específica. Vejam, o pajem, né, o jovem bruxo, está para começar uma jornada e ele tem 2 caminhos, né? Os pés apontam para um caminho, os olhos e a cabeça apontam para outro. Lá na frente tem um gatinho virado para trás como quem chamando. Aqui a parte mais importante é entender aquela salamandra, né? Aquele bichinho vermelho, aquela listrinha vermelha é uma salamandra. A salamandra ou salamandra de fogo, ela é a representação das transformações pelo fogo. Então, ou seja, esse jovem bruxo tem 2 caminhos a seguir pela frente. Significa que no teu passado, tu teve alguma situação, ou algumas pessoas, ou alguma coisa em que tu teve que escolher. Ou tu seguir o caminho que tu já estava acostumado, aquele caminho onde tu não tinha que se transformar, e um novo caminho onde havia transformações muito intensas. A salamandra de fogo, então, representa isso, a transmutação pelo fogo. Significa transformações. Se tu escolher esse caminho, né, tu vai se transformar, mas já tem alguém lá te chamando. Correto? Então é muito tentador, mas também seguir a mesmice, seguir aquele caminho já confortável, né, da zona de conforto, também é tentador. Por isso os pés estão voltados numa direção e o rosto está voltado em outra. Mas a tentação é maior para o lado da transformação. Mas tu sabe que essa transformação vai exigir alguma coisa. Veja, o fogo, ele consome, né? Ele transmuta, mas também ele consome. Ele transforma tudo em cinza, mas ele só queima, neste caso aqui, a simbologia está dizendo que vai tu vai seguir em frente sem aquelas coisas do passado. Tu vai deixar aquelas coisas ruins do passado, tá? Então, um momento transformador, um momento transmutador, em que tu teve decisões a tomar, muitas delas significariam transformações internas, tá? Essas transformações que tu passou, tá? Isso é passado, eles te levaram ao estado da Rainha de Pentáculos. Pentáculos significa, né, o símbolo do Pentáculos, esse deck não trabalha com ouro, ele trabalha com pentáculos. Pentáculos significa os 4 elementos controlados pelo espírito, tá? Então, fogo, ar, terra, água, controlados pelo espírito. Mente, corpo, matéria, né? Espírito, emoções, né?
Tudo isso em equilíbrio, tu é próspero. O que significa Rainha de Pentáculos? Rainha de Pentáculos é uma rainha próspera. É uma rainha ligada à terra, é ligada aos bens materiais, mas também ela é equilibrada. Ela é uma rainha madura, já viveu bastante, é uma rainha decidida, só que também é uma rainha passiva, tá? O lado oculto dela também é esse, é uma rainha passiva. Ela não sai lutando pelas coisas, ela espera, ela tem uma prosperidade muito grande, ela oferece essa prosperidade, mas ela espera que tu chegue a ela. Ela não vai até ti, ela não te oferece. Se tu chegar nela, ok. Se tu aceitar ela como rainha, perfeito, tá? Então vejam, essas decisões te levaram a uma prosperidade muito grande. Aqui, apesar de ser pentáculos, né, e a próxima ser de espadas, o começo de paus representa as paixões. Então, talvez essa leitura esteja relacionada às paixões, o que vai me indicar pela carta número 6, os amantes, tá? Que está no final aqui da leitura, quase no final da leitura, tá? Então, significa que as tuas emoções, as tuas paixões foram renovadas, tu se sentiu pleno, tá? Mas alguma coisa aconteceu, algum fato ou alguma atitude da pessoa que tu encontrou, que te levou a essas transformações, te levou ao 7 de espadas, a um pensamento. Espadas é pensamento, um pensamento também representado pelo ar, né, em movimento, é o pensamento, te levou à desconfiança. O 7 de espadas representa a energia da desconfiança. Veja, o bruxo ali, tu não sabe se ele está entrando para devolver as espadas ou para levar as espadas, correto? A janela esvoaçante lá é o vento chegando, é o vento entrando pela janela que ele entrou, né? Ele forçou possivelmente aquela janela, ou será que ele abriu, né, para poder depois sair? Ele está devolvendo ou ele está pegando? Vejam, é uma carta de a gente olha, mas não sabe o que tirar de conclusão. Há dúvida, há questões de insegurança, né, de dúvidas, de tu não se sentir seguro, insegurança, tá? Agora, olhem bem, cada deck tem uma simbologia sutilmente diferente. Então, olhem só, ele está agarrado a 5 espadas, divididas em 2 grupos, um de 3 e um de 2. O de 3 é a carta que representa as facas no coração. É os pensamentos relacionados às traições amorosas, aqueles amores perdidos, aqueles amores que não deram certo, né? Aquele coração ferido, né, por causa de outras pessoas ou por causa de si mesmo. Então, aqui nós temos, por que há essa desconfiança? Porque esse pensamento, né, de sempre estar desconfiado, por causa das emoções passadas, por causa das lembranças passadas. E aí tu também está agarrado a escolhas, né? Quer dizer, escolho desconfiar, escolho não desconfiar, isso está no que ele está agarrado, correto? E aí ele tem 2 espadas presas na parede, ele está olhando para aquelas espadas. Será que eu pego essas espadas, né? Ou não? Significa que tu tem escolhas atuais daquele momento. Então tu teve que escolher, né, dentro daquilo que tu já carregava, dentro daquele conhecimento, daquele pensamento do que tu já carregava, tu teve que tomar novas decisões. Libero, devolvo essas espadas, solto esses pensamentos ou continuo agarrado a eles, correto? Então isso foi o que aconteceu. Possivelmente tu deva ter encontrado alguém que tu te apaixonou muito, muito mesmo, e esse amor te transformou, te trazendo uma prosperidade nova que tu não conhecia, só que também te levou a desilusões. Então essa pessoa pode ter ido embora, pode ter feito alguma coisa, pode ter se mostrado uma situação que de repente não era o que tu queria, e tu teve que tomar decisões, mas também coisas do teu passado, do passado dela, tá? E aí tu teve que tomar algumas decisões, ou ela tomou as decisões, essa pessoa, né? E que então pode possivelmente ter levado à separação. E aí tu teve esse estado de desconfiança durante um tempo. É uma possibilidade, tá? Agora, no atual, nós temos cartas importantes, tá?
onde o 5 de espadas é o mais importante de todos. Eu ainda estou refletindo, eu vou chegar lá. Bom, o carro é o momento das decisões, tá? Ele significa que tu está em movimento, não que tu vai entrar em movimento. Significa que tu está em movimento, tu está nesse período talvez de transformações, um reflexo então desse estado da Rainha de Pentáculos. Tu tem novos caminhos pela frente. Veja como caminhos, né? O pajem de paus, o carro são decisões, são caminhos. Depois nós vamos chegar no rei de paus também, tá? Que também são decisões. Só que o carro indica o quê? Tu está num caminho de transformação, tu está num caminho de mudanças, tu está num caminho que tu chegou num ponto que tu tem que decidir. Vou para a esquerda, vou para a direita. Bom, vamos lá. Simbologias, né? A simbologia da carta do carro, normalmente ela é uma carruagem, né? Porque o deck é muito antigo, o deck original é uma carruagem puxada por animais, um branco e um preto. Vejam, não quer dizer que seja bom ou ruim, não é esses conceitos. Significam caminhos diferentes. Significa que tu vai ter que escolher e tu não pode seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Os caminhos são diferentes? São. Significa que um é ruim e outro é bom? Não. Pode ser os dois ruins, pode ser os dois bons, mas são dois caminhos que trilham trilhas diferentes, percorrem caminhos diferentes, podem dar o mesmo resultado ou não, podem chegar a lugares diferentes, só que tu tem que escolher. Tu não sabe, né? Tu sabe às vezes aonde que vai chegar, mas tu não sabe qual é o melhor caminho. Então, isso mostra que no teu presente, levemente no passado, tu está passando por essas situações. O que eu vou fazer? Veja que termina, né, o passado com escolhas e volta de novo escolhas aqui, né? Então pode significar que tu esteja conhecendo pessoas, que tu esteja tendo alternativas de emprego, que tu, sei lá, de acordo com a tua situação, tu pode se sentir dividido. E agora, o que eu faço, né? Eu tento de novo, tento um novo amor, não tento. Eu estou interessado em uma pessoa, mas parece que a outra também está, né? O que eu faço? São caminhos diferentes. Tu tem que escolher. É o momento que tu parou para ver o que tu vai fazer daqui para frente, tá? Então, um momento de decisões no presente, levemente no passado, tá? A carta aqui do 5 de espadas, eu estou começando a desconfiar que ela está no sentido inverso, tá? Vou explicar por quê. O 5 de espadas é a carta onde tu toma essas decisões. Veja, ela é representada por 3 espadas, novamente, ó, 3 e 3, tá? Tu fere o coração de pessoas, 3 de espadas voando, tu fere o coração das pessoas pelo quê? Pelas suas decisões. A carta dos 5 de espadas representa aquelas decisões arrogantes, aquelas decisões que tu toma sem consultar, sem pensar nas pessoas à volta. Aí tu tem 2 bruxas ali, né? Uma tá triste, a outra tá chorando, porque vê a bruxa tomando decisões que não são necessariamente tão boas, e isso magoa tudo à volta. Então, o 5 de espadas representa aqueles teus pensamentos, aquelas tuas atitudes. Eu lembro sempre, né? Uma atitude não surge sem um pensamento, mas nem todo pensamento leva a uma atitude, tá? Então, são as tuas atitudes, teus pensamentos que magoam as pessoas em volta, tá? Como tá entre o carro e o 10 de pentáculos, eu tô desconfiado que isso é o contrário. Que essas transformações, que essas tuas decisões vão levar ao estado contrário, ou seja, tu vai passar a tomar boas decisões, essas transformações vão te fazer enxergar o que está à tua volta, tu vai se preocupar mais em querer fazer o certo do que estar certo. Isso é uma coisa muito importante nessa carta. Ela tem essa simbologia no sentido original, né, no sentido normal, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou certo. Isso é uma coisa, eu sei que estou certo, eu sei que eu vou estar certo, é uma coisa. Agora, será que eu estou certo e querer fazer o certo é outra questão, né? Porque tu te investiga mais, tu te preocupa mais com os reflexos, né? Quando tu está preocupado em fazer o certo, do que tu ter certeza que tu está fazendo certo, tu te preocupa em
ver as consequências do que tu faz. Então, aqui eu acho que tu tomou decisões baseados não só no estar certo, mas no fazer o certo. Então, tu olhou em volta. Por que eu digo isso? Por causa do 10 de Pentáculos. O 10 de Pentáculos é a carta da plenitude, da fartura, né? O 10 é a finalização de um caminho, é a finalização de algo. Então, significa, né, que tu vai terminar esse estado atual, né, tendo pessoas à tua volta, tu vai tomar as decisões certas, tu vai aproximar as pessoas certas de ti, tu vai ter o equilíbrio entre todos os elementos, teu espírito vai estar forte, então tu vai atingir essa plenitude. A carta do 10 de Pentáculos, então, vai representar o quê? Talvez tu encontre um amor, talvez essas decisões aqui, tu tome a decisão certa, que tu vai encontrar alguém, ou um emprego certo, ou a situação certa, em que tu vai se sentir pleno, tu vai se sentir farto. Veja, rainha de pentáculos, né? Só que agora no presente, aqui foi no passado e talvez mais relacionado ao emocional, e aqui talvez seja no âmbito total, tá? Então por isso que eu acho que essa carta aqui tá invertida, correto? Agora vamos para o futuro, né? Agora vamos para o que pode vir a acontecer. Por quê? Lembre-se, depende tudo do que vocês decidem. Futuro aqui já começa bem. Rei de paus, tá? O rei de paus é um rei decidido, é o rei das paixões, ele utiliza as paixões para tomar as suas decisões, mas ele sabe muito bem aonde que ele quer ir, como que ele quer ir, quando que ele quer chegar, quando que ele quer partir, ele sabe todo o trajeto, tá? É um rei decidido, correto? Ele também é inflexível. Correto? Ele usa as paixões como também uma arma para ele se defender, tá? Então ele também se mostra muito inflexível. O lado sombra dele, né, o lado oculto, é também marcado pela inflexibilidade. Mas ele sabe o que ele quer, correto? E aí o que ele quer? Ele quer isso. Ele quer esse estado dos amantes, né? É o único... Não, são dois, né? No oculto, né? São dois... São duas cartas dos arcanos maiores. Então veja, o que ele quer? Ele sabe que ele quer um amor novo, ele sabe que ele quer alguém, um companheiro, uma companheira, ele quer alguém na vida dele. Ele não quer ficar sozinho, mas ele também não quer qualquer pessoa. Ele quer os amantes. Então ele vai saber tomar as decisões. Veja como o alinhamento aqui também é importante enxergar, né? Esse alinhamento aqui, tanto horizontal quanto vertical. Veja, aqui nessa primeira carta, as decisões, as ações, né? Então, tu decidiu no passado se transformar, tu decide hoje no presente qual o caminho que tu quer percorrer para atingir os teus objetivos. E qual é o teu objetivo? Encontrar esse amante, né? Encontrar a pessoa com a qual tu vai viver a tua vida, tá? Se vai ser para sempre ou não, bom, aí entra aquela velha frase, né? Para sempre até que dure, tá? Não é tão fácil de dizer isso e a carta não vai dizer. O jogo aqui não está dizendo isso, mas tu vai encontrar alguém, tu vai encontrar essa pessoa que seja cúmplice, que tem um amor muito forte. Veja a carta das paixões, né? Tu tem decisões muito importantes, tu vai encontrar isso, uma pessoa que vai te complementar, uma pessoa que vai te acender aquele calor, talvez seja uma pessoa ardente, né? Talvez seja uma pessoa que realmente tem uma química muito grande, tá? Tu vai ter que saber disso percebendo as tuas reações, as reações dela, tá? E isso vai ser muito importante, por quê? Porque vai te devolver uma situação que tu já estava querendo há muito tempo também e não estava conseguindo, que é o 2 de Pentáculos, o equilíbrio. O equilíbrio de tudo, né? O equilíbrio do bem material, do bem espiritual, do bem mental, sabe? O equilíbrio pleno. O 2 de Pentáculos é esse bruxinho aqui, que está equilibrado numa gangorra e que segura 2 pentáculos e tem um feitiço do infinito. Veja, se tu atinge o equilíbrio perfeito entre as proporções certas para cada situação de mente, corpo, alma, espírito, tudo, né? O bem material, o bem emocional, o bem intelectual, se tu consegue esse equilíbrio,
tu se torna infinito, tu não tem limites, correto? Agora, uma coisa que temos que lembrar sempre na carta do 2 de Pentáculos é o gatinho. Essa carta eu adoro ela porque ela lembra muito isso, né? O equilíbrio ele é precário, ele não é permanente e ele é instável, tá? Qualquer coisinha tu te desequilibra. O gatinho representa isso. São as ações externas que tu não está prestando atenção. Veja, o bruxo está focado, né, no 2 de Pentáculos. E o gatinho posa lá como se não houvesse amanhã, né? Tipo, eu não estou me importando com o que vai acontecer contigo, eu vou bagunçar. Ele representa o caos, tá? Então, tu vai ter que tomar cuidado que esse estado de equilíbrio não é permanente. Ele tem que ser mantido todos os dias. A todo momento pode instabilizar, tá? Mas é o que tu vai conseguir. Não se preocupa. Ele é instável, mas ele não é permanente, mas também não é acabável, né? Ele pode se desestabilizar, mas tu recupera de novo o equilíbrio, tá? Ele não é permanente nem de um lado nem do outro, nem permanente que ele vai existir, nem permanente que ele não vai existir ou vai deixar de existir, ok? Então essa é a nossa leitura principal. Agora vamos às cartas que eu julgo, né? No meu entendimento, as cartas mais importantes. As cartas do oculto, porque essas cartas tu vai te identificar, tá? Essas cartas tu vai ouvir o que eu estou dizendo. Ah, eu me identifiquei com essa. Ah, eu me lembro do que aconteceu. Essas são as que estão visíveis. Estas são as coisas que estão por trás, que não são visíveis, mas às vezes a gente percebe. Começa com a carta do imperador. A carta do imperador, primeiro, ele é mais que um rei. Enquanto o rei governa um reino, o imperador governa o império. Não é só maior fisicamente, ele é maior de importância. O impacto de um império é muito maior do que um rei, tá? Então vamos lá, vamos analisar a carta. É um rei, tá? Que tem um cetro, ele está em riste, ele está de pé, ou seja, é um rei ativo, é um rei que toma as decisões, é uma força, veja, o imperador é uma força extremamente masculina, é praticamente a única carta que eu vejo desse deck, né, que é uma força exclusivamente masculina, tá? Ela não tem nada aqui de feminino, tá? É a única carta que eu vejo isso. Ele toma as decisões, ele é imperativo, ele é decidido, tá? E por quê? Porque, veja, ele está sentado num trono. Aos pés dele nós temos um pergaminho com alguns desenhos que podem representar constelações. Ele tem um cachorro sentado ao lado, deitado ali, meio que dormindo, significando os amigos, significando as pessoas que ele tem em volta, que ele também sabe que tem que cuidar. Então é um rei que sabe cuidar dos outros, ele tem que fazer esse cuidado, então por isso que ele toma as decisões e ele busca todas as informações possíveis, né? Então aqui possivelmente pode ser considerado como se fossem as constelações, então ele está buscando no oculto, né, no divino, aquilo que ele precisa saber, porque ele está construindo um império do nada. Veja, aqui está tudo deserto, ainda não tem castelo, não tem nada, ele está começando do nada. Então significa um estado, né, em que tu tem que começar de novo, do zero, e tu tem que tomar boas decisões. Para isso tu tem que saber tanto o teu futuro, né, está à frente, o teu futuro através de cartas, através de premonições, seja lá o que for, e aí vem depois o As de Paus, que eu já vou comentar, né, esteja pronto para agir, esteja pronto para atuar, defender os amigos, as pessoas que estão em volta, mas também lembre-se, né, o imperador ele é decidido até demais. Ele tem as mesmas características ocultas do rei de paus, né? Quer dizer, ele pode se tornar ríspido, ele pode se tornar inflexível, e ele tem essa característica, tá? Não é que seja ruim, mas às vezes perdendo o controle pode acabar afastando as pessoas à tua volta. E quando tu vê, tu está sozinho, tá? Mas lembrem-se, né? A carta do As de Paus. Esse As de Paus é muito específico, tá? É a carta do começo das paixões, é a carta do começo das grandes emoções, aquelas intensas. E veja, essa carta aqui é representada por uma bruxinha que fez um fogo espiritual. O fogo espiritual na cultura Wicca, na religião Wicca, na religião Ausatru, que é a religião dos deuses, né? A fé nos deuses, literalmente falando, nós fazemos
fogos espirituais. São fogos que nos conectam aos deuses, que levam nossos desejos, nossas palavras. Às vezes é feito algum sacrifício. E vejam bem, eu gosto de enfatizar o sacrifício aqui, não significa sacrifício de animais, sangue, alguma coisa assim. Pode ser pequenos objetos, né? Pequenos objetos que a gente não vai ter de novo, que tem um significado muito grande para a gente. A gente joga o fogo e pede aos deuses, né? Como uma troca, a mesma coisa que Odin, né? Em troca de todo o conhecimento, ele sacrificou o próprio olho, tá? Mas não precisa ser isso, são pequenos objetos que a gente queima. E o que os deuses fazem? Devolvem com aquilo que a gente precisa. Então veja, os objetos aqui não estão subindo, eles estão descendo. Foi pedido aos deuses e os deuses retornam. Uma carta extremamente importante, porque mostra que tudo isso, essa pessoa que tu encontrou no passado, essa pessoa nova que tu vai encontrar, ou esse emprego do passado, essa situação no passado, que agora volta como uma nova pessoa, um novo emprego, uma nova situação, todo esse caminho é uma decisão dos deuses, tem a influência dos deuses, tá? Tu está recebendo aquilo que tu pediu. Mas vejam, só vai funcionar se tu tiver de braços abertos para receber. Tu tem que estar pronto para receber. Então perceba os pequenos sinais, as pequenas características, coisas que normalmente passariam desapercebidas, né? Não são grandes coisas, às vezes é um pequeno gesto. Perceba aquela mão que te segura um pouco mais, né? De repente aquele carinho, aquela pessoa que te olha nos olhos, aquela pessoa que pergunta, né? Como é que tu tá? O que houve? Pode te indicar esse novo amor. Aquela pessoa que te pergunta se tu tá com emprego, se tu não tá, sabe? Aquelas situações que normalmente são passadas a desapercebidos, correto? Por quê? Os deuses estão te devolvendo, estão te dando aquilo que tu pediu, aquilo que tu precisa, aquilo que tu merece, tá? Isso é o que está por trás. A outra carta que está por trás é o 8 de Pentáculos. O 8 de Pentáculos significa o trabalho duro, tá? Significa o esforço. Significa que tu tem que realizar o teu esforço. Não é uma coisa que tu vai receber dos deuses de graça. Tu tem a tua contraparte, tá? Aqui é uma bruxa que está realizando o seu serviço de feitiços, né? E ela está orgulhosa daquilo que ela faz, tá? Ela faz porque ela tem que fazer, ela faz porque ela se sente orgulhosa em realizar as suas tarefas, tá? Não é a procrastinação, não é alguém parado, não é alguém passivo, é alguém ativo. Então, o 8 de espadas tem essa simbologia. Todo esse processo, tu tem que estar ativo, trabalhando junto com os deuses para conseguir construir aquilo que tu precisa, aquilo que tu quer, tá? Então vejam, extremamente importante, cartas de transformação, um futuro muito bonito, tá? Possivelmente aí com uma nova paixão, um novo amor. Pode ser emprego? Pode ser alguma coisa, prosperidade? Pode, mas normalmente a carta dos amantes é bem enfática, né? Parece que tu vai encontrar alguém, correto? Então, acho que por hoje é só. Agradeço se vocês ficaram até aqui. Quem ficou até aqui, agradeço muito. Isso é muito importante, né? Significa que a mensagem que eu estou transmitindo, que os deuses estão nos trazendo, é uma mensagem significativa. Lembrando sempre, né, uma leitura atemporal, vale quando tu tá chegando aqui, ela é intuitiva e coletiva. Então, parte dela pode ressoar contigo, parte não. Pegue apenas aquilo que ressoar. Ok? Muito obrigado por tudo, agradeço a todos vocês, espero vocês amanhã ou na minha próxima tiragem. Ok? Bom dia, boa semana, que os deuses cuidem de todos vocês. Até a próxima.